Bem-vindo ao mundo encantado dos brinquedos onde há reis, princesas, dragões, heróis de bandas desenhada pelos saltos e muitos trambolhões. Olá, Sherry! Eu estou muito entusiasmada, especialmente entusiasmada para o episódio de hoje, porque como tu já deves ter reparado pelo título, hoje vamos viajar até à nossa infância, pelo menos até à minha infância. Eu acredito que se estiveres a ouvir isto vais te identificar com muita coisa de que vai ser falada aqui, e se não te identificares, provavelmente vais ficar com aquela nostalgiazinha de qualquer forma em relação à tua infância, porque como não é? Mas também, como já deves ter reparado, não estou sozinha e estou muito entusiasmada porque hoje comigo a acompanhar-me nesta bela conversa tenho my bestie, Ivy! Eu acabei de fazer esta escolha. Podes dizer olá aos nossos Sherrys ou ao nosso Sherry que está do outro lado. Olá! Quão entusiasmada estás por estar Estou aqui muito hoje? entusiasmada porque é a minha primeira vez aqui. Eu estou habituada a estar no outro lado e por isso estou muito feliz. Obrigada. Bora, gravar o episódio todo como se fôssemos crianças. Olá, e que voltámos à infância. Sim, mas sabes que eu não sei se conseguiria manter a personagem durante muito tempo. Eu também acho que não, e comecei a fazer uma espécie de sotaque. Ah, cá está ela! Yeah. Olá! Mas nós temos muita tendência de... Eu não sei se te acontece, mas eu quando tento fazer um sotaque qualquer ou uma voz qualquer, parece que tenho... Não basta fazer voz de criança. Tenho que fazer, voz de criança de trás os montes. Eu também, a da Lijó. Normalmente sou uma criança da Lijó. Isso é tão Ali em específico. Vilar de Massada. Yeah. Bom, na verdade, nós já estávamos aqui a falar um bocadinho sobre memórias que tínhamos da nossa infância e uma coisa interessante é que tanto eu como a Ivy somos filhas únicas e, portanto, temos uma experiência muito parecida no que toca, por exemplo, às brincadeiras que tínhamos, ao facto de brincarmos também muitas vezes sozinhas, para além de brincarmos na rua com os nossos amigos. Por isso, basicamente, o que nós vamos falar aqui hoje é um bocadinho de tudo aquilo que nos lembramos e que marcou a nossa infância, desde desenhos animados, filmes de animação, músicas, os jogos, as brincadeiras. Portanto, é basicamente isso que nós vamos fazer. E eu não sei se tens alguma ideia de um tópico pelo qual queiras começar. É uma coisa que te lembres já, que tenha marcado assim a tua infância. Os reclames. Os reclames. É assim, provavelmente algumas pessoas dizem anúncios da televisão. Anúncios reclames. Eu sou do tempo dos reclames, então dizia-se que Claro. reclames. E eu apontei aqui uns muito interessantes, Por favor. porque vinha cantá-los. Vinha até cá. Calgoniza a vida da sua máquina com calgo! Mas repara, é incrível o facto disso ter marcado a nossa infância de alguma forma, porque o anúncio, ou o reclame, é literalmente sobre máquinas de lavar, não é? Era calgo, tinhas que meter para aquilo não ficar confuso. Exato. Mas eu até tenho, assim, ideias, imagens na minha cabeça, assim, das cores do anúncio e tudo, e do logótipo. Mas isso ficava... Mas sabes que isso é prova de que é uma boa publicidade ou há um bom marketing, porque realmente fica-te na cabeça. Tu mesmo que não ligues nada àquilo, dás por ti na rua, com caldo. E depois pensas, ok, tenho que comprar esta marca, porque esta música... Aliás, ainda existe, eu tenho calgão para a minha máquina. Tens caldo? Ainda Pois, existe, sim, eu também... E não confio noutra marca. Eu nasci com calgão. Quero só deixar aqui nota, este episódio não é patrocinado pela Calgão. Não é, desculpem. Não, a Sandra não tem aqui pilhas da Calgon. Não, mas estou aberta a isso. Portanto, estamos Calgon, se assim. estás a ouvir? Calgon, se estás a ouvir, teria todo o gosto. Acho que faz todo o sentido neste podcast. Ok, este é muito específico. Aqui já chegamos depois àquela altura dos brinquedos, porque eu recordo que na nossa altura os anúncios dos brinquedos não davam o ano inteiro como é agora. Era aquela altura muito específica no Natal. Sim. Só em novembro, dezembro. Sobretudo nessa altura. Eu lembro-me que uma das coisas que marcava mais a entrada para o Natal era, por exemplo, a questão da Leopoldina, que está de volta. Eu estou tão histérica em relação a isso. Diz-me que sabes a música. Bem-vindo ao mundo encantado dos brinquedos onde há reis, princesas, dragões, heróis de bandas desenhada pelos saltos E muitos trambolhões. Eu não sei se... eu não vou fazer isto, vai ficar muito prazeiro, mas eu lembro-me agora, isto é tão parvo. Era uma versão, não era? Uma versão adulta disto. Então agora só me vinha essa versão adulta à cabeça. Isso acontece-me com o Nodi. Eu não consigo pensar no Nodi sem pensar na versão do Jaimão. Abram-los para a Nadi, com o guiso nos cornos a tocar. Arruinou-me. E foi agora eu estava a contar contigo, Leopoldina já me vinha com muito sexo oral. Eu, o que está a acontecer? Mas eu não conhecia Ai, não isso. conheço, sei de cor, ok. Mas
Leopoldina, é um exemplo de que quando começavam a dar os anúncios da Leopoldina e eu entrava no Natal e eu acho que era uma forma de marcar essa fase natalícia através da televisão e porque começavam a dar todos os anúncios para os brinquedos e eu adorava estar na televisão, não na televisão, mas a ver televisão e aquilo até repetia imensas vezes, né? Nós já sabemos como é que as publicidades funcionam, mas eu não me importava e adorava ver aquilo e pronto, eu acho que 2020 já tem tudo para não acabar assim tão mal com o regresso da Leopoldina, porque eu literalmente quando soube emocionei-me. Tu já viste o anúncio? Não, ainda não. Por acaso Pronto, não. tens de ver. Não é muito grande, mas é basicamente a Popota, não é? Que pede um não. desejo e quando ela está a pedir o desejo aparece a Leopoldina à frente, que é o desejo dela. E ela começa a cantar Bem-vindos ao mundo encantado dos brinquedos. E eu fico tipo, ok, that's my jam. Yes, sing it, Leopoldina. You go, girl! You go, girl. Mas sim, anúncios. E lembras-te de mais anúncios? Lembro-me, olha, a Quinta do Pinipom. Como é que era? Como é que era o ritmo? Ovelhinhas, bebês, aguinha para as vacas, tudo a beber. Era assim. ok. A Quinta do Pinipom, isto é que Tão é bom. bom. A Quinta Pinipom. Yeah. E esta tu sabes de certeza. Ok. O mauzão dormia descansado Sabe quando o osso foi roubado, mas o mauzão acordou e o rato apanhou. Mauzão, ele tira e põe a mão. Mauzão vai apanhar qualquer ladrão. Depois apareceu o puto assim, cuidado com o cão, mauzão. E depois do nada, da concentra. Da Concentra. Quando o anúncio acabava com da Concentra, eu sentia aquilo. Eu sentia muito aquilo. Sabes que eu agora lembrei-me de um outro brinquedo que eu nunca tive, mas tive amigos que tinham e eu adorava e tive muita pena de nunca ter tido. Obrigada, pai e mãe, por nunca terem satisfeito esse meu desejo. Que foi aquele das operações, do bloco de operações, que tinhas tipo... Eu sei que aquilo tocava, se tu tocasses no... E era bué, eu ficava nervosa quando jogava aquilo, porque era tipo, será que eu vou tipo tocar naquilo que não devo? Mas eu adorava, achava super fixe. Não, eu sei, esse por acaso também nunca tive. Esse nunca tive. Eu acho que, assim, de brinquedos, lembro-me de Polly. ter Nenuks, obviamente, tinha muitas Barbies, muitas Polis, adorava as Polis, eu lembro-me de ter uma cena das Polis, eu não sei se tu te lembras, que era tipo uma linha, quando abria era uma casa, e depois tinha as Polis e não sei o quê, muito giro. Depois tinha um parque de diversões também. Eu, por acaso, a minha mãe nunca me ofereceu Polly, a Polly Pocket. Eu sempre quis uma Polly, minha mãe não me ofereceu, nunca me deu em ocasião nenhuma, então eu roubei uma. Eu comecei a minha vida de bandida para aí aos 6 anos. Já cedo, mas é assim, por Eu roubei Polis. uma Polly. Era uma miúda na minha escola e pá, ela tinha muitas Polis e eu pensava, bem, quem tem mais não se importa dar... Foi só uma. Era só uma Polly, ela tinha tantas. É porque havia São várias pequeninas. Polis, umas loirinhas, umas morenas, Yeah. tinha vários cabelos. E ela tinha tantas, eu juro que ela não sentiu falta. Eu juro-te que não. Espera-me. É capaz de não ter sentido. Pelo Tive menos a não. Bu, eu tive a Bu do Monstros e Companhia. Tiveste, Pequenina, para. eu tive a Bu. Para. Adorava Eu não ver. sabia que se vendia, provavelmente se vendia, se eu não. Um grande amigo meu, o André, com quem eu já gravei aqui um episódio, eu já vi o quarto dele, e ele tem o boneco do Andy, do Toy Story, e tem também o. Ai, como é que é o astronauta? Agora falha-me o nome. Buzz Lightyear. O Buzz. O Bug. O Bug. E ele tem tanto o Bug como o Andy, e parece mesmo que são os bonecos do filme, tipo até o tamanho. Pá, e acho tão querido, e acho daquelas coisas mesmo bonitas para tu guardares. Tipo, além de que agora ou daqui a uns tempos devem valer muito dinheiro, se venderes. Mas tem que estar dentro do pacote. Não pode ser como... Depois tem que estar dentro do pacote, Eu abro tudo. que não estão. Eu também abro tudo. Brinquedos, Tamagotchi. Tamagotchis, eu não te sei explicar Tamagotchis. o quanto os Tamagotchis marcaram a minha infância. Eu chorava, tipo, quando o meu Tamagotchi morria. Yeah, Ou eu não quando chorava. nascia menino. Yeah. Eu queria ser meninas, é Yeah. tão mau. Mas eu também queria sempre, pá, não sei porquê. Mas eu lembro-me que eu não chorava, mas eu tinha a noção de que era uma péssima mãe, porque eles morriam bué vezes e depois eu tipo, ligava aquilo, estava cheio de cocó e eu tipo já, chato. Eu estava quase agora. Eu era assim, na Nintendo DS, tinha o jogo dos Ai, cães. sim, a Os cães Nintendo- também queriam sempre ir à rua, caramba. Eu tenho aqui para falar da Nintendo Dogs porque aquilo foi uma cena.
Tipo, lembro-me que, isto é horrível de dizer, eu tinha uma PSP antes de ter a Nintendo e eu literalmente quis a Nintendo para o Natal, apesar de ter a PSP, porque eu queria o jogo do Nintendo Dogs, mas eu só tive para aí o Nintendo Dogs e mais um jogo de cavalos. Eu não tive mais jogos para a Nintendo Dogs, ou seja, basicamente eu só usava a consola, a Nintendo, para jogar Nintendo Dogs. Mas adorava a cena de estares ali a escovar quando estás a tomar banho, mas depois, lá está, eu acho que sou super má a cuidar de certas coisas, porque às vezes eu tinha dado banho e passado um tempo eles já estavam outra vez com moscas à volta e eu ficava tipo, ai não, quero fazer outras coisas. Isso não quero, isso não Mas vale a adorava. pena. Outra coisa, eu passei muito por isto. Legos. Legos também. Eu sei o que é ter Legos e sei o que é não e sei o que é não arrumar os Legos. E aleijaste no pé. Não, aleijar a minha mãe no pé. Eu Que era magoava-me pior. bué. Eu também, pisar um Lego é péssimo. não venham. Ok, bateres com o mindinho no canto da mesa dói, mas pisares um Lego descalça. Pisar um Lego descalça, yeah. I know. E eu não sei se ouvias muito isto, mas eu ouvia a minha mãe pisava um Lego. Eu já te disse para arrumares a porcaria dos Legos! Não disse, olha. Por acaso, eu não sei se... Não me lembro de minha mãe reclamar comigo por pisar Legos. Provavelmente deve ter pisado. Acho que não é infância, pelo menos nos anos 90 e início dos anos 2000, se uma mãe não tiver pisado um Lego. mas não tenho memória disso. Tenho memória de pisar Legos. E quase que sinto agora outra vez a dor no pé. É muito agressivo. Deixa-me ver aqui o que é que eu tenho também de... Estávamos a falar das consolas e eu estava... A minha primeira consola não foi a PSP, não foi a Nintendo, não foi a PlayStation. Eu tenho ali a minha PlayStation 3 por causa do SingStar, essencialmente. Que foi, mas já não foi aquela infância. SingStar para mim já estava ali na adolescência, pré-adolescência, adolescência, e eu amava aquilo. Coitados dos meus vizinhos, às vezes que eu cantei Britney Spears para tentar... E depois a cena do SingStar é que tu tens aquelas barrinhas e o objetivo é, não é só cantares, é tipo preencher as barrinhas. E às vezes para preencher aquela barrinha tens que ir para agudos e isso que são muito desnecessários. Eu fui muitas vezes para agudos e graves desnecessários. Eu ficava chateada e chorava, porque eu apanhei SingStar um bocado já mais novinha, acho que era criança, porque até foi na PlayStation 2. Sim, eu lembro-me de um SingStar. Quando não passava eu chorava. Sim, eu também. O Buzz, claro. Eu tenho o Buzz, mas só tive assim um bocadinho mais tarde, quando tive a PlayStation 3, mas lembro-me de ser miúda e ir jogar com os meus amigos, quando eles tinham lá em casa, e adorava aquilo, mas o SingStar para mim era o SingStar. Eu não sei se tu te sentias assim, mas eu sentia-me bué competitiva quando jogava SingStar com as minhas amigas, tipo, e tinha menos pontuação, e ficava tipo, como assim? Eu acertei todas as notas, tipo, a preencher todas as barras, não dou a perceber. Eu tinha tendência de fazer uma voz bitch, mas eu não era nada uma criança bitch. Eu era só tipo, fogo! Vá, outra vez! Era para ganhar. Não era tipo... Mas a questão do SingStar, pronto, eu ficava muito competitiva em relação a essas coisas. Mas lembro muito bem de com as minhas amigas da básica, uma delas tinha o SingStar e tinha o do Zaba, e nós passávamos tardes a cantar. Eu tenho High School Musical, tenho ABBA, tenho Pop Hits, tenho Latino, foi Henrique Iglesias. I can be your hero. Mas eu sentia muito aquele do pop que tinha tipo Anastasia e Britney, acho eu. Tudo. Era incrível. Mas isto para dizer que a minha primeira consola foi uma Xbox. Isto porque eu lembro-me bem disto, eu era super miúda, mas toda a gente na minha turma da primária tinha uma PlayStation e eu disse ao meu pai, eu quero uma PlayStation. Não foi tipo boss, foi do género, eu gostava de ter uma PlayStation. E o meu pai, tipo, como também gostava bem das cenas de tecnologia e gosta e etc, ele preferia a Xbox e queria ser bué diferente e não sei o quê. Então comprou uma Xbox. Eu lembro, na altura fiquei tipo, fogo, mas eu queria a PlayStation, toda a gente tem a PlayStation, o que é que a Xbox tem? Mas eu acabei por gostar porque tinha um jogo que era do Nemo e havia um nível que eu adorava, que era de passar entre as alforrecas e não se podia tocar nas alforrecas. Eu lembro-me de ficar bué tempo a jogar isso. Mas depois, basicamente, o meu pai era quem usava a Xbox, tipo de madrugada, a jogar jogos de guerra. Descarregar a fúria que havia dentro dele. Há pouco estávamos a falar, não sei se foi antes de começarmos a gravar ou se já estávamos a gravar, mas estávamos a falar de jogos do computador, tipo o solitário e assim. E eu joguei algumas vezes, mas não era muito boa no solitário, mas havia aqueles sites também de jogos, tipo o brincar.pt, os jogos.pt, e havia muitos jogos, não sei se tu ainda jogaste alguns. Joguei, aliás, eu jogava muito damas. Adorava damas. E joguei muito damas no PC. Exato. E lembras-te do Messenger, não é? Eu não sei se tu usavas muito o Messenger. Eu usava Messenger agora dava jeito. Sabes quando tu queres chamar a atenção de alguém e a pessoa simplesmente não te responde. Está online, mas agora não apetece. Aquele coisinho que abanava tudo. Sim. Opa, e depois eu não sei se tu...
Havia bombinhas, havia um... Sim, eu não sei se tu fazias isto, mas eu, os nicknames e os subnicks eram tipo toda uma cena. E depois havia aquela cena de tu pôres tipo ocupado, ausente, e às vezes punha ausente e punha entre parênteses jantar. Just to be clear, porque é que eu não estou aqui? Era igual. Opa, incrível. E também no computador, como não falar dos Sims? E digo-te, os Sims foram o primeiro jogo, a nível de computador, que eu me lembro de jogar, e foi os Sims 2. E aquilo para mim era do caraças, tipo, eu adorava. E, aliás, agora na quarentena, e acho que comentei contigo, instalei os Sims Eu 4. também E é bem engraçado, porque eu quando era miúda adorava os Sims, sobretudo para criar os Sims e criar tipo os bonecos e depois interagir com eles, obviamente. Mas agora eu joguei sobretudo para decorar as casas e tu percebes que estás adulta. Que és Quando adulta ou que instalas os cresceste. Sims, deixa-me escrever mais ou menos. Ok, a minha disposição é assim, a minha sala é retangular, então Yeah. tenho uma mesinha aqui, ok. Eu agora, da última vez que estava a jogar, eu estava a borrifar-me para as interações entre a minha sim, o meu sim, e os outros. Eu começava o jogo e punha na pausa e ia mexer na casa e depois usava o código para ter mais dinheiro para comprar mais coisas. Pronto, eu sou A primeira dessas. coisa que Lamento. eu faço, eu também. A minha prima também jogava Sims e ela adorava construir a sim dela e muito trabalhadora e depois era promovida no trabalho e vê-la crescer a nível profissional e pessoal. Eu não, eu tipo, mete lá aqui o códigozinho do dinheiro porque eu quero aquela casa, eu quero um T10. Yeah, eu acho que é super hipócrita quando uma pessoa me diz não, eu quando jogava Sims eu fazia tudo com as regras do jogo, nunca usei códigos. A questão é que a minha prima fazia mesmo isso. A sério? Sim, Jesus, sim. eu respeito imenso e admiro imenso, mas epá... Eu não. Eu chegava ali e não Vida tinha real, deixa-me lá paciência. brincar. Yeah. O que me acontecia muitas vezes, eu adorava. Porque os Sims faziam triqui-triqui. Triqui. Os meus iam logo fazer triqui-triqui para fazer bebés. E depois os bebés eram sempre retirados porque depois eu esqueci-me deles. Houve uma vez que o meu Sim pirou e cozinhou o bebê no grelhador. Isso aconteceu-me. Aquilo, não sei. Tu não criavas, péssimo. tu não gostavas de criar bué dramas entre os Sims. Eu adorava. Claro. Eu punha-me tipo para fazer traições. Também, era namoradeira, dava para escolher a personalidade. Sim, Eu epá. andava com o vizinho, depois já tinha bebês não sei quem. Sim, Era eu uma fazia louca. daquilo uma novela. Era tipo, esquece e divertia-me imenso e depois sentia mal, mas depois voltava a não Ai, não me sentir-me quando sentia jogava. mal. Eu destruía aquilo. Era Bué. péssimo. Mas eu também era péssima com bebés, eu preferia sempre ter os cães, se bem que a menos que tu tenhas a modalidade mesmo dos animais, tu podes ter animais de estimação na mesma, mas aqui é muito mais complicado, chato. tipo, não podes personalizar muito bem o cão e não sei o quê, pronto. Mas sim, se marcou, sem dúvida, a minha infância. Também me estava a lembrar, a propósito agora dos jogos, nós há pouco estávamos a falar das brincadeiras na rua, berlindes. Berlindes, bolinhas saltitonas. Bolinhas saltitonas era o quê? Eu não me lembro. Eram umas bolinhas que saltavam. Era assim de borracha. Estava desconfiada que seria isso. Havia assim umas máquinas. Eu acho que sim, Custavam eu- 50 cêntimos ou €1. Sim, já sei, claro que sei. Agora estou-me a lembrar tão bem. Mas qual é que era a piada? Eu adorava, atenção, eu Mandá-las à adorava. parede, depois a minha mãe via gritar e está aqui, Sim. ou ao chão, e depois aquilo fazia barulho para os vizinhos, Yeah. mandar a cabeça de alguém. Pá, eu agora estou-me a lembrar imenso dessas bolinhas, mas agora, tendo 24 anos, olho para trás e penso. Para quê? Uau! Mas é mesmo engraçado como nós, quando somos novos e crianças, conseguimos encontrar forma de Nos entretermos, brincar e de nos brincarmos. entretermos com tudo. É Uma coisa incrível. que eu adorava. Adoro cheetos, adoro batatinhas fritas de pacotinho, aqueles snacks nhamis. Os tazos. Tazos, sim. Aquilo não servia Sim. para nada. Para Aquilo nada, depois mas- vinha tudo gorduroso, mas cheio das era- batatas fritas. Era Sim, péssimo. sim. Eu levava, não é? Passava sempre por água. Porque é que também vinha nos pacotinhos das batatinhas fritas? Agora lembro-me. As tatuagens. As tatuagens. Tatuagens. Adorava. Lembro-me que tive um sol à volta do umbigo uma vez. Bué ridícula. Mas adorava. Ai, eu tive aquelas letras Adorava. chinesas na lombar. Sim. Mas sabes que eu, anos mais tarde, pai, com 16 anos, estava no Algarve e há aquelas pessoas que estão na rua e fazem aquelas tatuagens temporárias. Eu fiz uma. Graças a Deus que eu nunca tatuei aquilo a sério, tipo, para ver como uma pessoa muda. Eu fiz uma aqui que era um símbolo, tipo, é relacionado com o reggae e não sei o quê. Tipo, olhas para mim agora e percebes que eu nunca poderia ter aquela tatuagem. Aquilo tem um nome, é um Quando a símbolo. Sandra disse aqui, era no ombro. Sim, aqui. Boa! Eu é que sou da rádio, Aqui no entre ombro. aspas, mas estou. É isso, aqui no ombro, atrás, da parte de trás. E pronto, ainda bem que. Tenho fotos com isso, hei de mostrar, lembra-me. Preciso ver isso.
Mas sim, mas os Tazos, eu adorava essas coisinhas. Por exemplo, era a mesma coisa que os brinquedos no McDonald's. Eu lembro-me que os meus pais, tipo, quando era miúda, evitavam bem que eu fosse ao McDonald's, diziam que tinha minhocas e eu acreditava. Ai, eu fiquei muito tempo sem comer. Sim, Olha, eu também. duas coisas. Eu fiquei imenso tempo sem comer McDonald's porque a minha mãe disse-me que eram minhocas e salsichas, porque ela disse que eram pilinhas de porco. Disse não. Eu durante muito tempo não comi salsichas, agora como as seja. Eu acho que só pá, quando cheguei à adolescência é que voltei a ir ao McDonald's. Tipo, os meus amigos iam isso e depois eu comecei a perceber que não era verdade, que não eram minhocas. Não que seja, tipo, tem um fundo de verdade, que é aquilo uma comida saudável, portanto acabam por ser minhocas, entre aspas, para o nosso corpo. Mas os brinquedos, opá, a cena do McDonald's era... E depois como aquilo estava sempre relacionado de alguma forma com algum filme que tenha saído, uns desenhos animados, era tipo super... Uau! Aliás, eu sou e também és do tempo em que o McDonald's tinha acordo com a Disney e muitos dos bonequinhos que eu tinha eram princesas da Disney. Sim, tipo, eu lembro-me que tinha uns que eram do Lilo e Stitch e lembro-me também de ter bonecos que já me tinham saído ou era um boneco que eu não queria assim tanto porque eu queria, imagina, tipo a princesa ou o principal e tinha-me calhado o vilão. E podia para trocar. E podia para trocar, Eu yeah. também. E a maior parte das vezes eles diziam que sim. Mas, sim, os berlindes, as bolinhas saltitonas, eu adorava isso. Depois havia o jogo da macaca, jogar às escondidas. Olha, só aqui um parênteses. Estávamos a falar agora de brinquedos bolinhas saltitonas, isso serve para quê, mas entretimos durante imenso tempo. Havia uns que eram péssimos, aquilo durava das primeiras 2 horas, porque o resto ficava cheio de pó e não prestava para nada, que eram os pega-monstros. Os pega-monstros. Eu amava os pega-monstros, mas depois aquilo ficava cheio de pó e já não pegava nada. Eu lembro-me perfeitamente, mas acho que nunca foi uma coisa que me tivesse assim, ligado muito. Eu chorava quando eu pega-monstros, aquilo era maravilhoso. Sério? Eu ligava, ninguém está a ver, mas... Mas está a ver toda aqui uma encenação incrível. Mas olha, há pouco também estávamos a falar, antes de começarmos a gravar, dos ioiôs, eu acho que eram ioiôs, mas havia uns que eram relacionados com o Digimon, acho eu, que eram uns desenhos animados que eu adorava. Era assim, do estilo Pokémon também, eram animes. E eram os ioiôs e aquilo foi eu estava na primária, aquilo foi uma febre também, completamente por aquilo. E pronto, eu lembro-me de ter para aí 2 e depois ia para a rua eu tinha a sorte de morar muito perto de muitos dos meus colegas da primária, então nós brincávamos muitas vezes na rua também. E muitas vezes levávamos era Beyblades? Como é que era? Não sei o que é Blades. Eu lembro-me que tinha Blades, mas não me lembro do... Beyblades, depois agora estás a falar nisso também... Não era Beyblades, mas era uma cena tipo Mas pode ser Blades. Beyblades. Não, verdade. Lembro-me dos ioiôs tradicionais e lembro-me depois desses e achava aquilo muito, muito engraçado. Pronto, era basicamente lançar e ver aquilo a rodar, mas tinha piada. E depois os ioiôs lutavam um contra o outro, que aquilo era tipo, rodavas o outro depois batia no outro e o que ficasse em pé era o que ganhava. Vocês não estão a ver, mas a Andressa também estava aqui super entusiasmada a mostrar-me como é que se brincava com os Foi péssimo. ioiôs dos Digimons. Foi horrível. Foi muito Mas como não entusiasmar, não é? Olha, eu... Mais coisas. Desenhos animados. Sim, também tenho aqui tantos. Desenhos animados. Bora, Eu chuta. Bem, temos aqueles desenhos animados que nos acompanharam ao longo do nosso crescimento e temos aqueles que nós víamos de manhã à hora do almoço. Oliver e Benji. Olha, vou dizer uma coisa que vai chocar muita gente que vai ouvir isto, que é, eu conheço perfeitamente Oliver e Benji, lembro-me de estar a dar no canal Panda, mas E eu nunca... dava primeiro na RTP. Dava na RTP. Era? Ok. Era na RTP que dava. Nunca parei para ver. Achava estúpido. Aquilo irritava-me. Não sei explicar. Não metia graça nenhuma, estás a ver? Mas lembro-me de... E, aliás, a maior parte das pessoas que eu conheço da nossa idade sabem o genérico de cor e viam imenso. E eu até me sinto assim um bocadinho... Olha, é a mesma história que Harry Potter. Que toda a gente falava de Harry Potter e eu... Pois, está bem. Harry Potter, eu cresci com Harry Agora Potter. sim, agora sim. Não me lembro, aliás, tenho Harry Potter em VHS. Eu sinto que é uma facada que eu dei em mim mesma, ou que me excluí socialmente da minha geração, ou não ter visto Harry Potter porque tinha medo quando era miúda. Não, mas eu também percebo, por exemplo, eu sempre gostei de tudo que era terror. Eu lembro-me que o meu primeiro filme de terror vi com o meu pai, eu devia ter uns 4, 5 anos. Foi o Pesadelo em Elm Street. Ok. Para mim era o filme do Homem da Cara Queimada. Era assim. Ok. Eu andei para casa e disse, mãe, vi o filme do meu pai. Então qual foi o filme? É aquele do Homem da Cara Queimada. Eu disse, João, o que é que andas a ver com a miúda? Que é isto? Pai, eu tinha medo e gostava da adrenalina que sentia. Ok.
Pronto. E percebo que, tanto que o Harry Potter, das primeiras vezes que eu vi, era dublado. E agora, pronto, depois aquilo começou-se a tornar um bocadinho mais agressivo. Eu lembro que o terceiro já vinha com legendas. E pronto, eu andava assim um bocadinho nova e tudo a ver aquilo, e tentava ver assim muito rápido, para tentar acompanhar as legendas. Essa questão das legendas está-me a lembrar uma coisa interessante que eu também queria falar aqui, que é, a propósito exatamente dos desenhos animados da infância. Alguns dos desenhos animados que mais marcaram a minha infância, mesmo desde muito, muito miúda, não eram em português. E mesmo assim, eu adorava aquilo. E vamos começar, por exemplo, pelo Doraemon. Para mim, o Doraemon é em espanhol. Eu sei que desde há uns anos para cá já é dobrado em português. Eu disse dublado há bocadinho, eu disse. Disseste, acho eu. Mas não faz mal, é dublado, dobrado. A gente fala português de Portugal e português do Brasil. Harry Potter. Harry Potter. Do you want to speak like we are British people? Okay, darling. No, I'm Let's kidding, try. because we can speak English because it's a Portuguese podcast, but, I just really wanted to do a British accent because I like it so much. Mas Doraemon, por exemplo, para mim era a mesma coisa com a primeira vez que eu vi a Pequena Sereia, que é dos meus filmes favoritos de infância. Foi em brasileiro, português do Brasil. E eu lembro-me que depois, pronto, via em português, mas custou-me ao início, porque tu tens as vozes. O Sebastião, para mim, era o Sebastião, não era o Sebastião. Aqui não há. Estás a dizer isso, mas eu senti a mesma coisa com o Aladdin. A primeira vez que vi, tinha um VHS em brasileiro, tanto que tenho isto muito presente. Estar com a minha prima a ver e eu assim, o que é o mundo ideal? Porque é assim, um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi. Era tudo em brasileiro. Ela assim, não é ideal, é ideal. Mas é mundo ideal. E eu assim, sim, mas é porque é em português do Brasil. E eu, tá bom. Mas eu não consigo ver o Aladdin em português de Portugal. Sim, eu acho que agora consigo ver todos os filmes em português de Portugal, mas se ouvir em brasileiro é uma nostalgia diferente. A Bela e o Monstro também, por exemplo. A Branca de Neve e os Sete Anões também vi em brasileiro e tinha o VHS também. Ai, VHS. Nós vimos outro dia, não te lembras? Vimos na casa do teu namorado. Não vou dizer o nome porque não sei se é ok dizer. Mas é muito curioso ver como isso não fazia diferença. E além do Doraemon, que eu vi em espanhol e para mim é em espanhol, havia o Scooby-Doo, o Tom and Jerry, que era em inglês. Sim, eu também. E depois havia um Dexter. O Dexter, e é muito engraçado que isto foi antes do Canal Panda, ou de eu ter passado a ver o Canal Panda, porque eu antes de ver o Canal Panda e Disney desta vida, eu via o Cartoon Networks. Eu também via. E era tudo em inglês. As Powerpuff Girls eu via no Cartoon Mas era as que Networks. eu mais gostava. Eu gostava mais Também. não que eu fosse muito crescida, atenção. Eu gostava na pré-primária. Sim. Era muito novinha. E pronto, sempre gostei muito de coisas de terror. É muito péssimo, não és uma criança, não tens noção das coisas, mas era a adrenalina, aquilo que eu sentia, o coração bater muito rápido, ter medo. E via um que era como é que era? Os desenhos animados do cão que grita. Sim. É o Courage. Tenho aqui apontado, porquê? Porque eu ontem fui à procura que eu assim, qual é que era aquele do Stupid Dog? Porque uma coisa bem icónica era o velho a dizer Stupid Dog. E eu pesquisei Stupid Dog cartoons e apareceu, é o Courage the Cowardly Dog. Não, é muito bom. E agora, mais recentemente, fui ver assim umas coisas no YouTube. Aquilo de facto é um bocadinho agressivo. Aquilo é demasiado para uma criança. Mas era isso que eu ia apontar, que é, eu que sou toda cagadinha com filmes de terror, e eu já falei disso aqui no podcast, eu via esses desenhos animados do cão e etc, e não me fazia confusão. Lembro-me de achar certas coisas um bocadinho estranhas, ficava até a dizer à minha mãe, mãe, mas porquê é que isto é assim, mostram assim, não sei o quê. E ficava tipo um bocadinho a pensar naquilo, mas não ficava com pesadelos, pelo menos não me lembro de ter pesadelos em relação a isso, e adorava aquilo e via sempre. E agora estou-me a lembrar, não são desenhos animados, mas estou-me a lembrar do facto de eu chegava à casa e adorava ver aquilo e eu chorava quando acabava porque eu queria mais. Não é desenhos animados, mas era o Mr. Bean e dava na RTP, acho eu, não é? E era ali num horário, acho que era depois de jantar ou antes do jantar. Que ele tinha o ursinho, ele adormecia o ursinho, não era? Eu lembro-me disso. Sim, e eu adorava o Mr. Bean, adorava. E também era em inglês, lá está. Mas é engraçado, como tu, provavelmente se calhar nem conseguíamos logo ler assim muito bem, mas apreciávamos aquilo à mesma. E, aliás, o Mr. Bean nem sequer era preciso ler, não é? Ele fazia, sim, ele tinha, exato, era raro. Depois os Flintstones. Flintstones, it's the Flintstones. Na, 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 na. Era Yaba Yabadu.
Lembro-me também muito de ver, e sei que depois, anos depois, houve também um filme, que era mesmo com pessoas, e eu também gostei muito do filme nessa altura, mas tenho memória, tenho imagens assim muito vagas. Mesmo são memórias dos desenhos animados. Depois tinha o D'Artacão, também. D'Artacão é vida. O D'Artacão, lembro-me muito bem, e bom. lembro-me sobretudo de estar na primária e ver isso, e toda a gente via também. Os Power Rangers. Sim. Eu não sei se tu sentias isto, mas eu adorava as roupas. Achava super icónico Eu era os amarelo. fatos. Eu era amarelo. Eu acho que era tão básica, mas era a rosa, acho eu. Era Queria bem amarelo. ser a rosa. Às vezes também queria ser a rosa, mas às vezes o amarelo ficava com o... E das Powerpuff Girls, qual é que tu eras? Eu gostava. Era azul. Ok, que era a loirinha, não é? A fofinha. Sim, azul. Ok, A eu- verde era má. Não gostava A verde era verde. má, mas eu gostava dela, mas eu tentava. Eu queria bué ser A rosa. A ruiva. A ruiva, exato, que tinha o coisinho vermelho, o fato vermelho. Navegantes da Lua. Era o que eu ia dizer Navegantes da agora. Lua, como é que era a música? Eu ouvia há tão pouco tempo. Como é que era? Luna, Luna. Na, 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 na. Eu vou pôr aqui. Espera lá, nós vamos fazer um karaoke. Meu Deus, ai que Navegantes da Lua. Navegantes da Lua. E adoro a voz da pessoa que canta, não sei quem é. Também Não sei, A voz provavelmente da é alguém. Bunny é um bocadinho irritante. A voz assim meio rouca. Navegantes da Lua. Vamos cá ver. Conto contigo. Navegantes da Lua, clássica abertura Portugal. Vamos a este? Vamos lá ver se isto soube bem. Como uma festa, vento na floresta. Olha agora. Tu, tu. Tu, tu. Adoro esta parte. Da paixão no meu destino. Agora é a parte do gato. Yara! E o Meu gato Luna! Batalhas! Essas esquecidas. Luna, conto contigo nesta história com o inimigo. Sonhos são lendas ou imaginação. Tu eras qual é que tu gostavas mais? Era a Bunny. É que é a principal? Sim. Aham. Era a Bunny. Porque eu sinto. Ai, Ela namorava com o mascarado. sim! Não era- Tu não achavas, tipo. Isto é tão cringe o que eu vou dizer. Mas não. Eu lembro-me de ver animes e a ver certos rapazes em anime que eu achava, ei, boy, é giro! E era um desenho, mas tipo, atenção, eu cresci a super pensar, eu giro. vou arranjar um príncipe Eric. Eu lembro-me de ficar um bocado a pensar, mas é um desenho animado, mas era giro. E acontecia com as Navegantes da Lua, acontecia com uma que era. Isto já estava na básica, mas era a Mermaid Melody. Andava no canal Panda, eram tipo literalmente sobre sereias, mas era um anime que eu adorava. E havia Como um é que eu era- não vi isso? Eu adoro sereias. Era super, eu adorava aquilo, Eu não juro-te. conheço isso. Agora, por causa do anime, estou-me a lembrar das Witch. Ah, E eu não lembro disso. Havia as revistas. Eu tinha as Sim, revistas. eu tinha as revistas. Eu amava as revistas. Também. Todos os meses eu E depois comprava. veio uma réplica assim mais barata, que eram as Winx. Sim, mas Eu era era isso que eu ia fora. falar. Eu nunca aceitei as Wing. Eu nunca... também era mais Witch, mas nas Winx eu era a fora. Eu não era ninguém porque eu era bué. Eras mesmo fiel. Eu batia bué ao pé, tipo, mas eu lembro-me de ver bué gente que tipo, as Winx. E eu, não, as Winx é bué, tipo uma versão 2.0, as Witch são as originais. E eu adorava toda a cena das Witch por causa das revistas, eu tinha as pulseiras, eu tenho uma capa, uma capa para pôr assim documentos, onde tinha, que era das Witch, e onde tinha, e se calhar ainda tenho que ver se encontro, bué revistas mesmo. E eu adorava Mas eu aquilo. também não cheguei a ter, pá, aquilo era maravilhoso. Era a mesma coisa com as revistas da Super Pop, da Bravo. Eu comprei Bravo. Eu consumi era- Bravo. Aliás, eu consumi uma, amava, Cor. Era Ai, era não. uma espanhola em Ok. que, pronto, não sei se era tão adolescente, Uhum. mas era para gozar. Ou seja, apareciam lá as fotografias dos famosos, ou o que fosse, e Ah, era? gozava, vinha assim com... Ok, uma coisa assim, perfeito.
piada. Não, eu lembro-me que era muito mais bravo, até porque eu acho que a Super Pop... eu acho que eram as duas mensais, não eram? Eram mensais ou eram quinzenais? Não me Eu acho que lembro. eram quinzenais. É? Mas eu acho que a Super Pop era mensal. E eu lembro-me que comprava muito mais a Bravo, mas depois tinha pósteres no meu quarto. Eu trocava os pósteres. A sério? Havia uma série que se calhar também não vias porque era assim mais ou menos terror. Supernatural. Nunca vi, nunca Havia um vi. babe que era o Dean. É bad boy. Sim, ele é de Gilmore Girls, que havia há pouco ele tempo. entra? Ok, tenho que ver. Yeah. E então, eu amava o Dean. E na altura foi quando saiu o High School Musical. E as minhas amigas todas estavam apaixonadíssimas pelo Zac Efron. E eu, por favor, trocamos. Eu fico com o Dean, vocês com o Zac Efron. Como assim? Não estou a acreditar. Eu não queria o Zac Efron na minha vida. Até Não que ele estou a fez acreditar. o Seventeen Again. Depois ele fez Adoro Seventeen esse Again filme. e eu, Mas, por falar em High School Musical, como não falar de High School Musical? Porque eu sinto que sei todas as músicas ainda, eu sei. por mais anos que fico. Não, toca ao piano, eu já sei qual é que é. Toca ao piano, tipo, Breaking Free! Come on! Ou, sei lá, tantas. Get your hand again. You gotta get your hand again. Eu lembro-me que tive uma bola de basquete. Don't know why, mas tentava bué reproduzir. Também quando tive basquete na escola. Era terrível. Eu gostava de basquete, por acaso. Aliás, isto aconteceu. Uma vez estava assim mais ou menos num flirtzinho com um rapaz lá na minha escola que eu gostava. Ele jogava basquete. Ele, então, mas tu gostas de basquete? Sim, eu adoro basquete. E ele, então, quem é o teu jogador preferido? Trey Bolton. Isto aconteceu. Foi tão cringe. Conseguiste sacá-la ou não? Não. Tentaste. Mas, há pouco nós estávamos também a falar disto ao almoço, que é a diferença de... E isso também acontece com alguns filmes de... Não só High School Musical, mas filmes para crianças, mas sobretudo para em filmes como High School Musical ou até o Camp Rock, que eu também senti muito na altura. Mais um do que o dois, mas pronto. Mas tu vês agora e encontras lá... Há um dois, yeah. Mas o um bateu mais, eu acho. A nível de geral, pelo menos tenho essa ideia. Eu sei. E aliás, no Camp Rock 1 há uma música que eu acho que é super underrated, que é o Here I Am, que é da rapariga que ganha... Spoilers se nunca viste o Camp Rock. Acho que A rapariga que ganha o concurso final não é a Demi, não é que faz Demi. é aquela do Boina, não é? E que canta muito. A menina canta muito. Ela entrava no filme que eu adorava também, que era A 12 é Mais Barato. Não sei. Era um homem que tinha 12 filhos. Faz sentido com o título. Mas eu lembro-me, pronto, que agora vejo esses filmes e é uma nostalgia imensa e é incrível, mas é cringe ao mesmo tempo, porque tu tens cenas que não fazem sentido. Tipo, Ana literalmente, Montana. há coisas que estão mal escritas ou não... Pronto, mas que nós, quando somos miúdas e miúdos, aceitamos muito aquilo e compramos tudo, obviamente. E eu adorava. Tanto que quando soube que havia um singstado High School Musical, com licença. Eu tenho Com já. licença. Eu tenho jogo. Eu, por acaso, tenho um. Eu acho que tenho um, mas é tipo uma junção dos hits, não é tipo só sobre o 1 ou sobre o 2, ou percebes? Tipo, só músicas dos filmes em separado. Sim. Mas sim, High School Musical, obviamente. Ana Montana também. Ana Montana. Sim, O filme da Ana Montana o filme- incrível, marcou-me. eu lembro-me Climb. perfeitamente de ir ver ao cinema e de quase chorar no The Climb. Eu chorei. E vou-te dizer uma coisa, fica aqui, pronto, não quero saber se me julgam ou não, mas o The Climb, a letra do The Climb é... Nós sentimos. Eu sinto tanto aquilo, e imagina, na altura não fazia tanto sentido, mas eu agora ouço a letra e fico tipo, this is me. Eu revejo-me tanto. Não, é uma música bonita, eu gosto. Eu Faz também. sentido. Faz tanto sentido. Eu, por acaso, vivi imenso na Montana. Eu tinha o diário da Ana Montana, mas tinha vergonha de levá-lo para a escola. O Diário da Ana Montana? Ai, os diários! Eu tive alguns, mas eu era tive uns péssima. Eu começava e depois, tipo, largava, passado pouco tempo. Eu depois tive era um apetecessário, então eu só escrevi lá quando me apetecia. Esse conceito é bastante Sim, interessante. então, assim, depois escrevi lá assim a data e deixa-me escrever sobre isto. E por acaso há uns tempos atrás, tipo na semana passada, estava à procura de um para fazer o tal journal e depois encontrei uns quantos meus. Eu sinto que se agora fosse ler coisas dos meus diários antigos, ia contorcer-me um bocadinho. Mas também ia ter, acho que ia ter a sua piada. Eu não podia mais, era aquilo. Eu acho que ia ter a sua piada também. Eu lembro-me de ter um muito grande, todo piroso, cheio de pelo, roxo. Não sei qual é que era a minha adoro. panca do roxo. Mas era muito piroso. Mas eu gosto lembro-me de disso. pelo. E aliás, o problema era que eu queria começar a escrever e começava, mas depois ficava frustrada porque não continuava e desistia. Mas devia ter adotado essa ideia do apetecessário. escrevi lá quando Porque isso é o ideal, que é
Ok, escreves quando... Eu acho que a ideia do diário, de me comprometer a escrever ali todos os dias, era muita pressão para mim. Não estava a saber lidar bem. Depois esqueci-me de ir lá em casa, depois ia à casa das minhas tias, eu não trouxe o diário, tenho que escrever o dia 2, porque depois é dia da manhã. E eu não estava a dar e eu, ok, não consigo. Tenho que ver se encontro um diário meu ou assim, porque eu acho que vai ser delicioso, por um lado, ver o que é que me passava pela cabeça naquela altura, Ai, ou a forma como eu me imenso. esforçava. Tipo, hoje o X da minha turma olhou para mim e deu-me um bocadinho do seu lanche, e eu acho que é amor. É amor, dar um bocadinho de lanche? Eu também acho que sim, É eu amor, olha não aí. dou um bocado do meu lanche a qualquer pessoa. Ai, um filme que eu adorava. Stuart Little. Sim, sim, Aquilo é um lembro-me sardinha. perfeitamente. E Stuart Little faz-me muito lembrar um outro filme que era com o Robbie Williams, que eu adoro esse ator. Ele era cientista e tinha assim Aquela uma coisa coisa verde. A coisa verde, Isso como é dava que sempre era? no início dos filmes da Disney. Dava sempre Aham. esse... Como é que era aquilo? Eu adorava esse filme. Ai, não sei. Não me lembro. Não me lembro, mas lembro de ver os anúncios. Não me lembro, Antes mas de eu ver a tenho a primeira certeza de quem estreia. nos ouve vai conseguir associar. Mas sim, mas Stuart Little também. Shrek, adorei Ai, o Shrek Shrek. ainda hoje. Monstros e Não sei Companhia. lidar. Sim, Uma ainda vida de hoje. inseto, eu adorava Uma Vida Uma de Vida de Inseto. Inseto também. Acho que é um filme um bocado underrated, não é? O Spirit, dos meus filmes favoritos. A música. This is Bryan Adams. Sim, I know. Ai, Spirit, eu adorava. Eu adorava a música, adorava o filme e é muito interessante porque é um filme em que tu não tens muito diálogo, porque é um cavalo e, curiosamente, eles não metem um cavalo a falar. Não, mas eram os Que é raro. pensamentos, mas eram os pensamentos do Mas eram os cavalo. pensamentos e era a imagem, aquilo eram desenhos, não é? Mas era tudo tão bonito e as músicas, eu adorava esse filme, adoro esse filme e tenho que o rever um dia destes, porque não o vejo há muitos anos. Adoro. Vou-te lembrar agora. Bom, mudando aqui um bocadinho de tópico, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a desenhos animados, filmes. Filmes, as 10 coisas que eu odeio em ti. Sim, mas sabes que Coyote esse filme... Ugly. Esses filmes são aqueles clássicos dos anos 90 a nível de teenager movies que eu adoro, mas eu já ou seja, eu lembro-me de ver esses filmes já um bocadinho mais crescida. Não tipo adulta, mas já adolescente. Ou seja, não tenho essa memória associada à minha infância, tipo ser super miúda. Tenho mais, sei lá, a nível desse tipo de filmes. Eu tenho que estes sim, muito que- presentes, pronto, sei que o Dirty Dancing não é dos anos 90, Sim, adoro. mas tenho isto muito presente porque via muitos filmes com a minha mãe, por exemplo, eu cresci a ouvir Tracy Chapman. Claro que isso depois traz uma grande influência para mim, não é? Cresceste com aquilo. Claro. E eu cresci com estes filmes. American Pie, eu era demasiado nova para ver American Aham. Pie, mas eu papava American Pie todo dia e Sim. achava um piadão desgraçado. Sim, E era sim. nova, E eu não tem- podia ver aqueles filmes. Sim, e tens uma Mas a visão minha vida diferente, igual. ou seja, há ali coisas que obviamente tu agora vês e tipo, mas na altura tu não te tu- focas nisso e olhas de uma forma Sim. diferente também, Sim, eu acho. sim, sim. Era a mesma coisa que as músicas, eu ia com o meu pai no carro, tinha o CD do 50 Cent, foi dos primeiros CDs que eu tive. Adoro. Yeah. E estava a dar Candy Shop. Temos noção do que é sobre do que fala a música Candy Shop. E eu ia a cantar aos berros no carro. Into the Candy Shop, não sei o que é lollipop. Pois não eram lollipops, Sandra. Nós estamos a falar de lollipops aqui, não dos que tu pensas. Lembrei-me agora como não falar disto. Titanic. Olha, aí é o meu filme, vocês falas todas. É dos filmes tenho que eu canecas. mais revi. E eu hoje em dia tenho muita dificuldade em rever filmes. Ou seja, eu tenho mesmo que adorar aquele filme por um motivo muito particular para o rever num espaço curto de tempo. Obviamente já tenho revisto filmes, que vi há muitos anos, mas quando era miúda revia muitos filmes e um deles era o Titanic, para além dos de animação, tipo Rei Leão e assim. Titanic, eu não percebi grande coisa, como é óbvio. Eu lembro de ser muito nova e ver o Titanic, era um dos poucos filmes que tínhamos em VHS. E eu amava o Titanic. Eu brincava ao Titanic, eu mandava almofadas para o chão e tentava-me salvar. E depois gritava, Jack! Tu não fazias isso na praia? Eu Brincava. Ainda hoje, Sandra. eu brincava, brincámos, ainda- eu sim. e a Sandra ainda hoje, nós brincamos. É verdade, nós este verão fomos à praia e A eu Cláudia era... fez iceberg. Sim, eu era quem? Eu era Tu eras o Jack. o Jack ou Não, era tu a eras Rose? Eu era a Rose, tu eras o Eu era Jack. o Jack. O que não faz muito sentido a nível de tamanho, porque eu sou mais alta. Mas Eu tenho mais na água pinta- não se nota. Eu tenho mais pinta de Jack. Ela disse que o meu biquíni era preto. Sim. E eu sou claramente mais estúpida ao ponto Eu de lembro que ela achar. estava a dar um mergulho. Nós, Cláudia, agora és o iceberg. E ela, ok. E depois eu fiz do barco também. Depois foi, a Sandra também fez de barco. Que não era um Foi barco, assim- era um navio, né? Assim, um navio contra a Cláudia. A Cláudia, assim, um bocadinho à toa, o que está a acontecer? E sim, temos 24 anos.
Eu acho que não dá para não falar de músicas e artistas e os primeiros CDs. Então vamos à Shakira. Vamos à Shakira, sim, Vamos à claro. Shakira. A Shakira é daqueles casos em que eu via, lembro-me perfeitamente de ver o videoclipe e de ficar encantada todas as vezes que via o videoclipe do Whenever, Wherever e tentar imitar. Sempre a falhar imenso, porque as minhas ancas não conseguem ter aquela elasticidade ou aquela habilidade, bom, mas eu tentava e sentia-me Shakira. Não, Shakira para mim é vida, aliás. Eu já amava Shakira antes do Whenever. Eu sou fã da Uhum. Shakira desde que ela tinha o cabelo vermelho. Não, em que tinha só o álbum em espanhol e depois, quando teve assim uma carreira mais internacional, aí começou com o... Pois, eu só me lembro, eu associo muito o início da Shakira para mim. O Whenever. É o Whenever, Whatever, que ela, com ela loira, depois o Tortura. Eu lembro, eu amava, ela ficava toda cheia daquela coisa preta e eu, dei-me um bocado de carvão ou de gasolina para eu meter aqui toda. Eu disse óleo, mas queria dizer petróleo. Petróleo, era isso. Era petróleo. Tão tribal, tão- Super sexy, Ai, eu não mas eu sei. juro-te, se tu foi mais nova, não imitaste a Shakira, tiveste infância. Exato, os 2000. E claro que se falamos de Shakira, temos obviamente de falar de Beyoncé Queen Bee. e temos de falar Para da mim, Beautiful Beyoncé- Liar. Ai, sim. É quando as duas Porque esse era tribos outro se unem. videoclipe que eu tentava imitar. E não só imitar, eu ficava fascinada. Se tu não conheces, se estás a ouvir isso e não conheces, procura no YouTube Beautiful Liar, da Beyoncé e da Shakira. E basicamente a coreografia e a forma como esse videoclipe está gravado é incrível, porque elas estão muito parecidas, não é? Com o cabelo igual, roupa igual. E quando viram a cabeça é uma... Ficas confusa. E depois tu Depois ficas é tão outra. confusa. Uau, Eu- quem é quem? Então quando és miúda a ver aquilo, eu fico tipo, como é que isto é possível? Incrível. E os movimentos e icónico. Não, Tanto- porque eu sim, estás agora a falar nisso. Por exemplo, eu lembro-me que apanhei uma MTV maravilhosa, em que a MTV passava Sim. música. Pá, não quer dizer que agora a música de hoje em dia não seja música de jeito, não sou aqui uma grande crítica, atenção. Ai meu Deus, não, antigamente é que era. Não, não é nada disso. Só que eu lembro-me que apanhei uma boa MTV com entrevistas, em que Sim. passava Avril, ou em que mostravam toda a parte de trás de. Ai, como é que era? ou tipo os bastidores e assim, Sim, não sim, é? que mostravam os bastidores dos videoclipes e depois os artistas davam entrevistas Uhum. durante, depois. Pá, aquilo era maravilhoso. Eu lembro que apanhei toda uma MTV incrível. Passava Aerosmith, passava Shakira, passava Naomi, Eu acho que passava era uma Rihanna. Sim, eu acho que era uma MTV cuja programação estava muito mais focada na questão da música, porque era essa a base do canal. E eu às vezes quando passo pela MTV na televisão, sinto que na altura já havia aqueles programas tipo kind of reality shows e assim, não é? Havia 16 and Pregnant, eu papava tudo. Sim, eu amava. 16 and E Pregnant. eu vi um que eu não me lembro do nome, mas eu comentei isto há uns tempos com alguém. Timão. Sim, mas havia um que era tipo um autocarro, basicamente preto, e eles iam tipo blind dates, acho eu, era uma cena assim. Isso. E eu adorava isso. Ou seja, eu também gostava desse tipo de Next. programas. Era o Next. Era o Next, não é? Era o Next. Yeah. E eu lembro-me que adorava isso, papava esses programas todos e apesar de alguns até terem assim conteúdo que nem era tão apropriado quanto isso, mas era a questão do American Pie, por exemplo. É muito por aí. E eu adorava isso na MTV, mas não havia um desfazamento em relação à música. É assim, lá está, como tu, eu também não posso estar a falar muito porque eu vejo pouca televisão, é verdade, comparadamente ao que via quando era miúda. Mas a sensação que me dá quando passo pela MTV é que ou está a dar aqueles tops das músicas, ou então está a dar muitos programas que não estão ali, não têm muito a ver, não sei. Mas a MTV marcou muito a minha infância. E também um canal que me marcou imenso era o MCM. Era o que eu ia falar agora. Ai, yeah. eu adorava pop francês. A minha mãe às vezes está na cozinha e está sempre com esse canal a dar música. E ela adora música francesa. Eu não tenho muita paciência para o pop francês. Ai, o pop francês, a minha cena é aquele rap francês A também. sério? O pop francês. Havia uma música que era o único tipo pop Parla rap. mamã. Sim, o Parla Mamã. Eu vou borrar porque tu conheces isto. Eu já falei disto com toda a gente e as pessoas ficam tipo, que é isso, Parla Mamã? E eu, como assim? Tipo, o Parla... O videoclipe eu amava. Eu amava, e aquilo, agora eu acreditava bem naquilo, achava que era um videoclipe bem sério, mas tu agora vês e é tipo uma paródia, quase. Mas é bué bom, e eu não sei a letra porque é em francês e eu sou péssima, mas eu sei que era Viouette. Era incrível. Ai, tão bom. Mas o MCM também fez e de vez em quando eu estou a fazer coisas também na cozinha ou assim, tenho ligado, ou tenho na MTV, ou no MCM, ou no VH1, que é o meu de Uma eleição. Era do género. Lembro-me de
ao fim de semana, não é? Ligávamos a televisão assim muito alto para ouvirmos assim música na casa inteira. E na altura não... Se calhar havia internet e podias procurar, mas pronto, o YouTube também não é bem o que é agora e não dava para pôr para trás. Então lembro quando dava aquela música, tipo Shakira, eu ia a correr para a televisão por estar a dar Shakira e ficava ali 3 minutos ou 4 a ver o videoclipe e uau, e a curtir e a sentir a cena e depois pronto, e agora vai mais uma música que eu não gosto. Sim. E a questão dos Ficava videoclipes. à espera que dessa música que eu gostava. Os Blue, eu adorava os Blue. Os Blue foi a minha primeira... Call you in a Boys middle. band. Oh meu Deus, os Blue, eu lembro-me tão bem de estar na cozinha quando eu ainda morava noutra casa, que não esta na qual eu vivo agora, mas de estar na cozinha, tinha o meu rádio e tinha o meu CD dos Blue a tocar e eu adorava aquilo. Os Blue foram a minha primeira boys band, antes dos NSYNC, antes dos Backstreet Boys, antes dos Take That, de começar a ouvir esses todos. Os Blue foi dos meus primeiros CDs também, se não o primeiro, arrisco-me a dizer. E eu lembro-me que me dava com algumas amigas que também ouviam e conheciam, mas agora, por exemplo, se eu tiver assim conversas com malta, eu se falar nos Blue, há muita gente que não conhece. Conhecem Backstreet Boys, conhecem NSYNC. Para quem não sabe, eu e a Sandra fomos ver os Backstreet Boys no ano passado e foi maravilhoso. E foi bom. E foi muito cringe. E foi cringe, mas foi ótimo. E outra vez, sem dúvida. Eu fui de muletas. Já que falamos nas músicas, como não falar dos CDs, não é? E dos CDs Now, por exemplo, que eram aqueles CDs que tinham um conjunto de músicas daquele ano que eram grandes hits. E eu tenho vários, tenho tipo Now 7, Now 10, por aí. O CD dos Morangos com Açúcar que tinha cheiro. Tiveste? Não, eu tive o pobre. Era pirata. Era pirata. Tive alguns portanto, não piratas também. O meu cheirava. E acreditas que aquilo durou anos e anos? Que eu ia lá passar o dedo de vez em quando? Não tenho nada para fazer, ia lá ao CD, passava o dedo e cheirava a morango. De facto, aquilo muito bem. E foi uma grande ideia a nível de marketing, diria eu, porque faz todo o sentido. Não, mas eu nunca tinha visto. Foi um boom. E tinha uma aventura. Sim, uma aventura também. O Bando dos Quatro, eu lembro-me que. Dos Quatro. Clube das Chaves. E li os livros também do Clube das Chaves, lembro-me disso. Mas sim, os Morangos com Açúcar. Eu lembro-me que até. Houve uma altura em que já reconheci que aquilo não era muito bom, mas continuei a ver porque, tipo, já vi estes anos todos e era aquele guilty pleasure. Faz mal a ninguém. Por aí, quando estava já na 10ª temporada, Eu lembro-me assim. que tinha professores que olhavam os Morangos com Açúcar. Eu lembro assim, pois, não sabes, fizeste trabalho de casa, estavas a ver Morangos com Açúcar. Opa, porque quer queiramos, quer não, aquilo refletia alguns estereótipos também, não é? Mas tu tens aquilo como referência, sobretudo quando és mais nova. E mesmo a nível de estilo, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente, eu queria ser certas pessoas. Eu era a Matilde. Eu não sei o que tu vais dizer agora a seguir, mas agora a seguir é Tu muito tens bom. sempre que Mas me eu roubar era a a minha... Matilde. Tu tens sempre que me Eu roubar a era minha a Matilde. temporada preferida. Eu namorava com o Tiago. Mas tu não gostas mais daquela da Sara Barradas que ela fica Gostava, grávida. porque ela Então ficas com essa que eu não Mas gosto ela muito gostava dessa. dela para engravidar de 6 dias. Opa, daí eu quero ser a Matilde para ir namorar com o Tiago. Eu gostava bem do Tiago. Ai, não, eu só gostava da Matilde, eu não gostava muito do Tiago. Eu gostava. E depois fiquei bem chateada quando o Tiago começou a namorar com outra morena. Que era Ai, muito eu gira, por gostava sinal. do Fred. Mas... claro, como não... Tu gostavas do Pipo. não. Mas sabes Essa eu que... gostava do Pipo. Fun fact, por falar na a primeira temporada de Morangos, foi a do Pipi e da Joana. Eu não vi essa temporada, eu vi cenas depois, mais tarde, mas eu nessa altura via o New Wave. Ai, também vi New Wave Cauã. E sabes que eu só Malhação. passei para Malhação. Eu só passei para Morangos porque toda a gente da minha turma da primária via Morangos e eu era a única que via New Wave, não tinha ninguém para falar sobre. Não nos Mas como as à conhecíamos, oh meu Deus! Eu vi a New Wave e vi Malhação. Porque a com minha mãe via, a minha mãe via. A minha mãe também. A Globo, por amor de Deus! Sim, eu também via com a minha mãe. Opa, ai, eu não. É que eu já tinha ideia de que este episódio ia ficar grande, porque há muita coisa para falar, mas agora está-me a vir tanta coisa à memória, tipo, que delícia, juro-te. Mas CDs, e falando em CDs, tenho que falar naqueles dispositivos que tínhamos, que não eram os telemóveis nem os smartphones de hoje, que parece que eu estou a falar como se fosse muito antiga, mas é engraçado porque é impensável sequer uma pessoa comprar hoje um Walkman, por exemplo. O Walkman é um nome, acho que é mesmo o nome dado pela Sony, ou é um leitor de CDs que é portátil, vá, mas imagina o que é, antes dos MP3, andares no autocarro com um Walkman que é tipo... Deixa-me uma aqui coisa tocar para o CD. Yeah. Mas imagina, quando tu não tinhas mais do que isso na altura, aquilo era uau, tipo é um rádio super pequeno, parece um rádio super pequeno. Não tinha rádio, tinha só leitor de CDs, e depois chegam os MP3 e os MP4s desta vida. E, Um iPod. oh meu Deus, eu lembro-me de ter um MP3 e toda a gente andava com na minha
linha básica e depois, tipo, as pessoas passavam músicas umas às outras e para meter as músicas no MP3, tipo, o download dos ficheiros, o trabalho que dava e depois os ficheiros acabavam sempre não sei o quê, ponto MP3. Opa, super, super engraçado ver como é diferente agora, porque não tínhamos também a questão das playlists, por exemplo, que hoje podemos ter com o Spotify, com plataformas como o Spotify, o que é incrível porque eu consigo organizar tipo estilos musicais e assim, mas às vezes os iPods também tinham aquela cena, iPods, MP3, whatever, Tinham aquela cena de pastinhas. surpresa também. Pastinhas. Sim, depois tinham Eu lembro de ter tudo pastinhas. assim organizado em pastinhas. Ah, Era eu mais, não. mais também com o iPod. Lembro-me sim. assim dos primeiros iPods. Uhum. Seria importante falarmos sobre marcos dos anos 90 e dos anos 2000 e eu lembrei-me da assinatura do Protocolo de Kyoto, que foi em 1997. De 0 a 10, quanto é que tu foste à Wikipédia antes de vir gravar este episódio? Por acaso não fui, lembrei-me. Lembravas-te, bué? Oh my god, Não fui, juro. Portanto, não posso desenvolver muito mais. Kyoto não é uma palavra que fica no ouvido. É Kyoto. Ai, eu não me bonito com um peixinho. Oh, Kyoto. Por favor, vamos comprar um peixe. Vá lá, vamos criá-los como em separadas. Sim. Opa, mas sabes que nas minhas mãos não dura uma semana. É horrível a dizer isto, Tens mas... que deixá-lo dentro da água, não os metas nas tuas mãos. Mas e se eu quiser Ok, fazer Darla, conchinha? não Darla. Ok. A Darla era Darla, não é? Darla, e acho que sim. Ah, Nemo! Sim, Oh, meu Deus, o Nemo. Sim, a queria matar o Nemo era Darla. Sim. A miúda irritava-me imenso. E depois era bué com o aparelho, não é? Tinha aquelas coisas. Eu estou a dizer isto, tive usei aparelho. aparelho Mas, também. sim, mas não tínhamos aquela... Tenho um Maserati aqui. Mas não tínhamos aquela coisa que ela tinha para baixo, era quase um capacete. Ah, sim, aquilo já era agressivo. Aquilo era bué agressivo. Ó, Darla, aquilo já era muito agressivo. Mas pronto, é assim, eu da minha parte, eu acho que já abordei aqui os tópicos todos, também isto já vai longo, mas eu não sei se tens assim alguma coisa que queiras acrescentar ou que te lembres ou que te venha Não, à eu já memória. falei do protocolo de Kyoto. Já falaste do protocolo, feliz. está feito, não é? Não falei nada. Bom, obviamente isto foi uma viagem à nossa infância e, portanto, no nosso caso ali, final dos anos 90, mas sobretudo o início dos anos 2000, e é super engraçado e nostálgico. Obviamente que nós não somos idosas, mas já dá para comparar em muitas coisas aquilo que é diferente hoje em dia, não é? Em muitos aspectos. Não, querem saber só um nível? Só desculpa aqui um parênteses. Não, diz. No outro dia estava a ver a M80 e tocou música do Bruno Mars. E Eu sei, mas sabes que a M80, quando surgiu, era mesmo de músicas tipo década. Eu lembro-me que o slogan até era a década de 60, não, de 70, 80 e 90. Eram essas músicas que passavam. Só que eu acho que depois aquilo, para também tornar a rádio um bocadinho mais comercial, e mais abrangente, foi passando músicas que já não são as músicas que estão a bater agora, mas que já englobam ali os 2010, por exemplo. Estás a brincar foi 10 anos atrás. Sim, epá, mas tu às vezes não tens, eu acho a noção do tempo uma coisa extraordinária, porque eu muitas vezes, sobretudo nos últimos dias, tenho dado por mim a pensar do género, já aconteceu tanta coisa e tantas mudanças a nível social, tecnológico, desde os anos 90, por exemplo, mas se tu fores a ver, parece que não foi assim há tanto tempo, por um lado, mas depois quando fazes as contas, foi tipo há 30 anos. E é assustador, por um lado. Eu vi há pouco tempo uma série que se passava nos anos 80 e pensava, tipo, mas os anos 80 não foram assim há tanto tempo, mas cá ainda já foram. E é assim uma coisa ali um bocadinho, não dá para... Não sei, fico sempre ali um bocadinho dividida, tipo... Quão antigo isto é, quão recente é que isto é. Eu brinco e digo que nasci na época errada, de certa forma, e porque sinto que me identifico muito com coisas de épocas antigas, mais do que com coisas atuais. Claro que pronto, obviamente há coisas boas que nós temos agora, não é? Sobretudo a nível tecnológico, mas por isso é que eu gosto tanto de voltar ao passado, mesmo que seja a conversar, porque a nostalgia é evidente e há memórias muito felizes, não é? Claro que há coisas menos boas na infância também. It was hard sometimes, mas acho que foi muito bom termos feito esta viagem. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada por teres aceitado este convite. Nós temos ali uns brownies para comer, não é? Agora, a seguir. Esta manhã fez brownies. É verdade, porque, pronto, aqui a minha amiga elogia muito os meus brownies e eu decidi, já que ela vem aqui contemplar-me com a sua presença para o Salve Seja, porque não é? Cozinhar. Portanto, se quiseres ser convidado do Salve Seja, já sabes que eu te vou fazer brownies à partida. Bem
Ou não, pronto, não quero estar aqui a prometer nada. Bem, quanto a nós, voltamos a encontrar-nos para a semana, para mais um episódio. Até lá, vai seguindo o podcast nas redes sociais. É só procurares por Salve Seja Podcast, tanto no Instagram como no Facebook. E hoje, como foi um episódio especial, não há a rubrica O que é que a Sandra faria, mas eu fico à espera dos teus dilemas para responder no próximo episódio. Quer em texto, quer em áudio, podes enviar como tu preferires. E podes também fazê-lo através do link que está na descrição deste episódio. E assim dizemos... Queres dizer bye comigo? Sabes como é que eu digo? Bye! Então vá. 1, 2, 3. Bye!